Imagina a cena. Entrar numa vila colonial no Brasil lá pelo século XVI. Uhum. Cenário complicado. Pois é. Tipo, se alguém tivesse um pedaço de terra roubado ou se envolvesse numa briga bem feia, a autoridade máxima sobre a vida e liberdade dessa pessoa não era um magistrado europeu super estudado e imparcial, sabe? Ah, passava longe disso. Passava muito longe. Na maioria das vezes, o rosto da justiça ali era um fazendeiro local, muitas vezes analfabeto mesmo, segurando um bastão de madeira pintado de vermelho, tentando aplicar umas leis que ele próprio nem conseguia ler. É a imagem clássica do juiz ordinário. Exatamente. E hoje, a missão da nossa imersão é desconstruir de vez esse mito de que o Brasil colonial era uma espécie de faroeste tropical. Uma terra sem lei, totalmente descentralizada. A gente vai destrinchar de ponta a ponta como essa engrenagem do sistema de justiça funcionava na colônia. E, olha, esse mito da terra de ninguém é fascinante porque ele é muito resiliente, né? Mas a realidade histórica é tipo o oposto absoluto. O Império Português não largou a colônia à própria sorte. Muito pelo contrário. Eles tinham um plano. Tinham um plano e montaram uma máquina burocrática pesadíssima, super intrincada e incrivelmente centralizada. E o conceito-chave para quem quer dominar essa estrutura é entender que não existia, assim, uma separação real entre administrar o território, cobrar imposto e aplicar a justiça. Era tudo a mesma coisa. E eram engrenagens indissociáveis da mesma máquina de poder. E o nosso objetivo ao final dessa conversa é que aquela sopa de letrinhas histórica, sabe, termos como juízes da terra, juízes de fora, provedores, desembargadores, faça total sentido lógico para quem está acompanhando a gente. Com certeza. Vai ficar tudo cristalino. Mas antes de mergulhar nos tribunais de barro e madeira aqui do Brasil, tem um negócio que me intriga bastante. Porque para entender a lei colonial, a gente tem que olhar para quem escreveu essa lei, né? Sim, a metrópole. Exato. O Estado português precisava existir antes de ditar essas regras todas. E tudo isso começa a tomar forma lá na Europa do século XV. É exatamente por aí. A justiça colonial é, na real, um reflexo muito direto do nascimento do Estado moderno português. A gente precisa visualizar o mundo medieval europeu antes disso. Era um mosaico super caótico, fragmentado. O rei era só, digamos, o primeiro entre os nobres. Tinha o título, mas não o poder prático. Isso. O poder militar e judicial no dia a dia ficava na mão dos senhores feudais dentro das terras deles. Aí no século XV, rola uma virada de chave tectônica. O Estado moderno surge esmagando o feudalismo com 3 coisas básicas: comando unificado na figura do monarca absolutista, forças armadas permanentes e, claro, um sistema implacável de cobrança de impostos regulares. O combustível financeiro para financiar essa brincadeira toda, né? E aí que entra o grande modelo de negócios da época, que é o mercantilismo. O Estado deixa de ser só um árbitro olhando a economia de longe e passa a ser o principal agente comercial. Exato. O mercantilismo transforma a expansão do comércio numa política bem agressiva de Estado. A coroa fomenta a burocracia, cede terras de forma bem estratégica, cria monopólios e, chega ao pragmatismo de terceirizar a violência mesmo. Através da pirataria. Isso, o famoso corso. A pirataria passa a ser autorizada e regulamentada pelo governo. O corsário atacava navios inimigos em nome do rei e, obviamente, dividia os lucros do saque com a matriz lá em Lisboa. Nossa, sabe o que isso me lembra? Tem uma analogia que eu acho que ajuda muito a visualizar. O Estado moderno português do século XV operava tipo uma startup contemporânea, só que extremamente agressiva. Boa analogia. É porque eles tinham um modelo de negócios muito claro, o mercantilismo, estavam captando recursos pesados e, mais importante, eles tinham a tecnologia de ponta necessária para engolir a concorrência. Não era só papel e imposto. Tinha muita inovação no meio. Muita. As corporações de ofício, tipo a União dos Pedreiros da França, que aliás foi o embrião da maçonaria, estavam organizando a engenharia de um jeito inédito. Tinha pólvora mudando a geometria da guerra, canhões transformando muralha medieval em pó. E a cereja do bolo, a navegação avançada. A tecnologia náutica foi o grande pulo do gato dessa startup estatal aí. E isso é crucial para a gente desmentir um mito histórico que muita gente ainda repete.
Sabe aquela historinha de que Portugal e Espanha só se lançaram no mar aberto porque o Império Otomano fechou o Mediterrâneo? Ah, velha desculpa do não tinha outra opção, o Mediterrâneo fechou, fomos pro oceano, no desespero. Pois é. Isso é uma meia-verdade muito perigosa porque ignora totalmente o planejamento e a expertise da Península Ibérica. Eles não foram empurrados para o mar por um acidente geopolítico. Eles construíram ativamente essa vantagem. Eles já estavam se preparando. Sim, por quase 700 anos. De 711 até mais ou menos 1400, a Península Ibérica teve muito contato com o mundo árabe e islâmico. Esse período foi um laboratório de tecnologia gigantesco. Eles absorveram matemática avançada, o uso do astrolábio, cartografia de precisão, já mantinham rotas sofisticadas pelo deserto do Saara. Então não foi um bote salva-vidas, foi a execução de um plano de expansão global super bem embasado. Perfeitamente. E seguindo na nossa analogia, se o Estado português é essa empresa aí, em hipercrescimento, abrindo filiais em outros continentes, eles logo percebem um problema. Para a matriz em Lisboa não perder o controle dessas filiais, eles precisavam de termos de uso muito rígidos. Um regulamento interno que não desse para burlar. Isso. E como que era o sistema operacional dessas leis portuguesas antes mesmo das caravelas baterem aqui no Brasil? Olha, o desenvolvimento desse sistema operacional foi bem brutal e arrastado. Lá no comecinho da formação de Portugal, com Dom Afonso Henriques separando o reino de Castela, o negócio era muito rudimentar. O rei não ficava sentado num palácio de mármore despachando. Ele viajava o tempo todo. Exatamente, era uma corte ambulante. O rei ia a cavalo pelos territórios recém-conquistados e levava a tiracolo à Casa da Justiça, os ouvidores do cível e os ouvidores do crime. A Justica chegava, literalmente, na poeira da estrada. Caramba! Mas, espera, com base em que leis esses ouvidores a cavalo julgavam as pessoas? Porque não tinha um código penal impresso e consolidado na bolsa deles. Não tinha. A base legal era uma verdadeira colcha de retalhos, apoiada em 3 matrizes normativas bem conflitantes. A primeira era a Lex Romana Visigotorum, que, misturava contratos formais do direito romano com umas tradições germânicas pesadas, baseadas até em vingança de sangue. Nossa, tenso! Muito! A segunda matriz eram os privilégios da nobreza, porque o rei precisava dar imunidades para manter a lealdade dos generais dele. E a terceira matriz eram os forais. Ah, os forais. Isso era tipo um acordo local, certo? O rei tomava uma vila e dizia, olha, vocês podem manter os costumes de vocês desde que jurem lealdade militar e paguem meus impostos. O foral era o documento validando essa autonomia. É, precisamente. Mas imagina só o pesadelo administrativo que isso virou com o passar do tempo. O ouvidor do rei chega na vila para julgar um assassinato, aí os líderes locais puxam um foral de 100 anos atrás, dizendo que, pelo costume dali, o crime se resolve pagando meia dúzia de vacas para a família da vítima. Resolve no gado e fica tudo certo. Inviável. O rei percebeu que era impossível gerenciar um estado eficiente negociando regra de vilarejo a cada quilômetro. Daí surge a necessidade urgente de unificar essas leis. O que leva a gente para os grandes códigos legais portugueses. A gente tem primeiro as ordenações afonsinas, em 1480, depois uma atualização com as manuelinas, em 1520, até chegar na verdadeira obra-prima burocrática deles, as ordenações filipinas, em 1603. E a gente tem que destacar as ordenações filipinas porque elas são o ápice desse controle estatal. Não era um manualzinho de recomendações, era um corpo administrativo e processual implacável. Controlava tudo. Tudo mesmo. Regulava desde como construir uma ponte numa vila pequena, até os detalhes super macabros de como um traidor da coroa deveria ser torturado e esquartejado. Era um mecanismo tão forte que sobreviveu ao fim da União Ibérica. Para se ter ideia, as ordenações filipinas ditaram a vida civil e criminal aqui no Brasil por mais de 2 séculos. Atravessaram até a independência do país, né? Exato. Bom, então recapitulando nossa estrutura. Temos a matriz agressiva da startup, que é o Estado moderno. Temos os rígidos termos de uso, que são as ordenações filipinas. Mas papel aceita qualquer coisa. A lei no papel não prende ninguém nem recolhe imposto sozinha. Precisa de gente no chão de fábrica. Exato.
quem eram as pessoas encarregadas de impor esse sistema nas vilas? Aí a gente volta para aquele cara com o bastão vermelho lá do nosso cenário inicial. Vamos mapear esse elenco, então. Lá na base da pirâmide do poder local, a gente tinha os juízes da terra ou juízes ordinários. Eles eram escolhidos em eleições ali na própria comunidade. Eram cidadãos comuns? Totalmente leigos, nunca tinham pisado na Universidade de Coimbra. Eles julgavam os casos do dia a dia e empunhavam aquele famoso bastão vermelho como símbolo visual de autoridade, já que a população não sabia ler um diploma. Mas espera um pouco, aí que fica realmente interessante. Você falou que a coroa portuguesa era obcecada por controle e centralização. Se eles queriam tanto centralizar o poder, por que deixar a lei na mão de um fazendeiro local que mal sabia assinar o nome, em vez de mandar um magistrado profissional de Lisboa logo de cara? Por pura falta de braço burocrático no começo da expansão, o Estado simplesmente não tinha funcionário letrado o suficiente para mandar para todo buraco. Então eles precisavam cooptar a elite local para manter a ordem imediata. Faz sentido, mas deve ter gerado muito problema, não? E gerou uma aberração institucional, na verdade. Pensa bem, um juiz eleito pelos próprios vizinhos nunca vai ser imparcial. Se ele tiver que julgar uma briga de terra entre o irmão dele e um cara de fora ou cobrar imposto do sujeito mais rico da cidade. A lei real vai pro ralo. Corrupção, disputa de família, compadrio tomam conta. A coroa percebeu logo que precisava quebrar essa teia de relações locais. Por isso, ainda em 1352, lá em Portugal, eles criaram a figura do juiz de fora. O juiz de fora. Seria a nossa primeira intervenção federal ou tipo um auditor independente enviado de surpresa pela matriz para assumir uma filial que está roubando caixa? É a tradução perfeita. O juiz de fora tinha que ser, por regra, um forasteiro. O rei exigia que ele fosse bacharel em leis, nomeava ele diretamente e pagava o salário. Ele não podia ter vínculo com a cidade. Regra de ouro. 0 familiares, 0 negócios, 0 raízes na cidade que ia atuar. A missão dele era sobrepor a lei do rei aos costumes locais, enquadrar os juízes ordinários abusivos e, uma coisa monumental para o Estado, cuidar dos órfãos e das heranças. Isso sempre me soa muito curioso. Por que a coroa estava tão preocupada com os órfãos a ponto de destacar o principal agente de justiça para cuidar deles? Parece trabalho de caridade da igreja, não do Estado absolutista. Porque proteger herança não era caridade, era questão de segurança nacional mesmo. Naquela época, terra, pessoas escravizadas e dinheiro eram as únicas fontes de poder político real. Entendi. Imagina que um grande senhor de terras morre e deixa só filhos pequenos. Se os vizinhos já poderosos invadissem e tomassem as terras dessas crianças, eles iam acumular uma riqueza absurda. Virariam superpotências regionais. Exato. Em pouco tempo, eles ficariam ricos, o suficiente para desafiar a autoridade do rei e montar milícias privadas. O juiz de fora, entrando no inventário, garantia que a riqueza passasse certinho para os herdeiros legais, evitando essas concentrações perigosas de poder que podiam ameaçar Lisboa. Brilhante, faz todo sentido. Mas e o dinheiro que não estava em herança privada? Dinheiro das santas casas, dos hospitais? Quem vigiava isso na justiça local? Para esse volume financeiro institucional, existiam os provedores. Eles estavam acima na hierarquia. Os provedores fiscalizavam as irmandades leigas, as instituições de caridade e tinham a missão super espinhosa de validar testamentos. Que na época devia ser complicado. Muito. A mortalidade era alta, a esmagadora maioria dos testamentos era feita de boca, no leito de morte. Imagina o estopim de guerra familiar que isso gerava. Nossa, o sujeito murmura um negócio antes de morrer e no dia seguinte tem 3 famílias armadas até os dentes brigando pelo mesmo engenho de açúcar. Mas vem cá, quem vigiava os vigilantes? Se esse juiz de fora forasteiro resolvesse aceitar propina da elite, quem punia o cara? Para isso, a coroa instituiu os corregedores. Era a corregedoria itinerante do rei. O cara não ficava parado. Ele viajava de vila em vila inspecionando a qualidade da justiça. Ouvia a denúncia do povo contra os juízes e tinha poder de suspender e até prender um juiz de fora corrupto. E finalizando essa escadaria toda, na base e nas comarcas, a gente tinha a elite intocável,
os desembargadores. Eu acho a origem desse nome fantástica. É bem literal, né? Hoje soa super pomposo, mas na época descrevia uma ação mecânica do processo. A função deles era desembargar, tirar os embargos burocráticos, os entraves das papeladas, para deixar o caso limpinho e pronto para ser despachado com o rei em segunda instância. Eles eram o filtro final da inteligência da máquina. Só que essa pirâmide bonitinha, controlada, com corregedores viajando por estradas de pedra que todo mundo conhecia, funcionava muito bem na pequena geografia de Portugal. O trauma histórico pesado rola quando o Império tenta empacotar essa papelada toda e transplantar para o meio de uma selva imensa e escaldante a milhares de quilômetros dali. É a transposição e o colapso inevitável do sistema. Olhando para o chão do Brasil colonial, logo no começo, a unidade básica de poder onde a vida acontecia de verdade era a Câmara Municipal. O Conselho da Cidade. Isso. Ali ficavam os juízes ordinários, os meirinhos, os tabeliães, mas tinha uma regra estrita. Nem todo mundo podia votar ou sentar nessas cadeiras. Só o chamado homem bom. E a gente precisa pontuar que homem bom era um termo puramente técnico e altamente excludente. Totalmente. Bondade moral não tinha nada a ver com a história. O homem bom era o cara da elite agrária, tinha que ser dono de terras e de escravizados. Não podia exercer nenhum tipo de trabalho manual ou ofício mecânico. Porque trabalhar com as mãos era considerado indigno para eles. Pois é. E, de forma crucial, precisava atestar a pureza de sangue, comprovando que não tinha ascendência judaica ou moura recente. Essa era a panelinha que se elegia para aplicar a justiça sobre todo o resto. E tinha uma regra populacional pragmática ditando a presença do Estado, né? A marca mágica dos 400 habitantes. Se a vila tivesse menos que isso, o Estado não mandava ninguém formado de Lisboa. O juiz leigo tinha que se virar. Aquele cara com o bastão vermelho fazia desde inventário de terra até punir ladrão. Só quando passava dos 400 moradores é que a coroa se dignava a mandar um provedor ou juiz de fora. O que quer dizer que vastas extensões do Brasil operaram por décadas sob o comando absoluto desses amadores ricos. E as coisas pioraram drasticamente com uma invenção da metrópole, as capitanias hereditárias, entre 1534 e 1536. E aqui tem uma falha de lógica que sempre me pega. Se a coroa era obcecada por centralização mercantilista, por que fatiar o Brasil inteiro em faixas gigantescas e entregar o poder absoluto, até jurisdição de vida ou morte, para donatários privados fazerem o que quisessem? Não é a negação de todo aquele controle das ordinações? Isso é vazio. A coroa simplesmente não tinha capital financeiro para ocupar a costa brasileira fisicamente e estava cheio de corsário francês rondando. Tinham que improvisar para não perder a terra. Adotaram um modelo de franquia extrema. Transferiram o risco do investimento e a dor de cabeça de administrar a justiça para esses donatários ricos. Só que o plano ruiu de um jeito espetacular. A franquia implodiu. Teve guerra com indígena, isolamento total, donatário completamente incompetente, nepotismo a rodo. A justiça nas capitanias virou uma ferramenta ditatorial só para enriquecer o donatário e esmagar desafeto. Foi um desastre tão grande que a coroa percebeu que ia perder o Brasil rapidinho. Tiveram que puxar o freio de mão com muita força em 1549, revertendo esse modelo fracassado e criando o governo geral na Bahia com Tomé de Souza. A intervenção para recentralizar tudo, trazendo aquele ouvidor geral. A metrópole basicamente gritou: chega de amadorismo, a justiça do rei voltou. Mas as distâncias ainda eram um pesadelo. E o epicentro desse caos burocrático todo virou a Bahia. Especialmente no fim do século XVI. Não dá para entender o colapso ali sem olhar para a economia do açúcar. Virou uma bomba relógio judicial. De repente você tem senhores de engenho riquíssimos, comprando milhares de escravizados, devendo horrores para comerciantes internacionais e brigando por cada palmo de terra fértil no recôncavo. Era a tempestade perfeita para processo complexo. Muita paixão envolvida, muito dinheiro, contrato mal feito. E um detalhe enlouquecedor: não tinha uma instância superior local capaz de resolver isso. Tinha que cruzar o Atlântico. Isso. Um recurso para cobrar uma dívida de engenho podia exigir que a papelada fosse de navio até Lisboa,
Demorava mais de 1 ano para ter resposta. Testemunha morria de velha, documento apodrecia no porão no navio. E aí, na falta de resposta do Estado, os senhores de engenho começaram a resolver o jeito prático deles, armando jagunços, tocando fogo na plantação do vizinho, derramando muito sangue em rixas de família intermináveis. A impunidade estava tão alta que as elites locais começaram a chiar, porque os negócios estavam travando. Lisboa foi obrigada a ceder. Eles precisavam de um grande tribunal regional aqui no Brasil. E é aí que chegamos na saga do Tribunal da Relação. O Tribunal das Apelações, cheio daqueles desembargadores letrados para tentar botar ordem nos coronéis do açúcar. Isso, a relação era a peça arquitetônica que faltava, a segunda instância. E a história da instalação na Bahia parece ficção trágica. Em 1580 tem a União Ibérica. Filipe II, rei da Espanha, assume tudo e decide acabar com a desordem no Brasil. Em 1588, eles escrevem o regimento do tribunal. Tudo nos conformes. Nomeiam 10 desembargadores da mais alta elite, salários absurdos, colocam todo mundo numa frota majestosa e zarpam para Salvador para inaugurar a corte. E aí? O navio principal simplesmente afunda no meio do Atlântico. É um nível de ironia surreal. O tribunal de apelação mais importante do Império foi parar no fundo do mar antes de julgar o primeiro processo. Uma catástrofe que paralisou as reformas. Os desembargadores morreram, a iniciativa afundou junto com eles, e aquele regimento de 1588 foi direto para a gaveta. E na Bahia, os anos passando e o caos comendo solto. As pilhas de queixas só aumentavam lá no rei. Foi só mais de 20 anos depois que a coroa tirou a poeira do papel, deu uma ajeitada e, finalmente, em 1609, o Tribunal da Relação da Bahia abriu as portas. Mas a geopolítica não estava nem aí para os cronogramas burocráticos deles, né? Em 1624, os holandeses invadem Salvador, guerra total nas ruas, e aí a relação é suprimida. Fecharam as portas e o tribunal só foi voltar anos depois. E uma coisa muito interessante sobre as relações é que elas seguiam o cheiro do dinheiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, só foi ganhar a relação dele muito tempo depois, em 1751. Ah, claro, por causa do ouro. O eixo da riqueza mudou do Nordeste para a mineração em Minas Gerais e escoava tudo pelo Porto Fluminense. Exato. Para onde o dinheiro vivo e os litígios pesados vão, o tribunal vai atrás para taxar e controlar tudo. Mas aí pensa comigo, se o magnata lá de Minas perdesse um caso na relação do Rio e não aceitasse o resultado de jeito nenhum, para onde ele ia? Tinha que pegar o navio de novo para Lisboa. Era o topo absoluto da pirâmide institucional. A Casa da Suplicação em Lisboa. A Suprema Corte para o Império inteiro. Ásia, África, Brasil, tudo caía lá. Apelar para eles era caro e demorado, mas era a última palavra. Só que essa corte não operava sozinha lá no topo. Tinham conselhos especializados com os poderes surreais. Vamos passar por eles rapidinho para fechar esse mapa. Tinha o desembargo do Paço, certo? Certo. O desembargo do Paço era meio que o coração político da coisa toda. Eles não julgavam briga de cerca. Eles eram tipo o grande departamento de recursos humanos do rei. Nomeavam o pessoal. Nomeavam os ouvidores, mandavam os juízes de fora, davam perdão de crime capitais politicamente sensíveis. E do lado deles tinha a Mesa de Consciência e Ordens, que é um nome estranho, mas era um órgão vital. Administravam o poder das ordens militares e religiosas, decidiam coisas sobre a política com os indígenas. E, claro, a engrenagem mais temida de todas, que operava na base do terror psicológico mesmo, o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição. Tem gente que acha que isso ficou só na Europa medieval, mas o braço deles bateu muito forte aqui na colônia, com os visitadores. Diferente das outras cortes que estavam atrás de grana e propriedade, a Inquisição queria pureza moral e alinhamento ideológico absoluto. Eles caçavam heresia, feitiçaria, perseguiam os cristãos novos que mantinham costumes judaicos em segredo e até desvios sexuais. O medo de uma denúncia anônima mantinha até o senhor de engenho mais poderoso pianinho. Ninguém estava a salvo do Santo Ofício. Bom, então para a gente amarrar esse mapa tático final do século XVIII para quem ouve a gente. Na poeira da base, lá nas vilas, juízes ordinários eleitos e leigos, batendo de frente com os juízes de fora formados e forasteiros. Nas comarcas médias,
Os ouvidores e provedores controlando o fluxo grande de dinheiro. Nas capitais ricas, Bahia e Rio, os tribunais da relação despachando em segunda instância. E pairando lá em cima, em Portugal, a Casa da Suplicação dando a palavra final, com o RH do desembargo do passo e a fiscalização de almas do Santo Ofício. E esse mapa que você acabou de desenhar é a prova irrefutável de que a colônia jamais foi esse espaço de improviso que tanta gente imagina. O que rolou de fato foi uma adaptação super engenhosa das leis de Portugal para manter um continente inteiro sob a rédea curta da Europa. Justiça e administração na mesma engrenagem. Eles sabiam muito bem que, para garantir a extração de riqueza sem perder a terra, a caneta do juiz e os papéis da burocracia eram ferramentas tão letais para a dominação quanto os canhões das fortalezas no litoral. É uma engenharia política brilhante, mas implacável, né? Sempre focada em beneficiar a matriz, muitas vezes esmagando completamente a realidade local para isso. Exatamente. E, sabe, isso tudo joga a gente para um pensamento final meio desconfortável quando a gente olha no espelho hoje. A gente passou essa imersão vendo que toda essa arquitetura pesada foi desenhada focada em controle central, gerenciada por uma elite cheia de privilégios, frequentemente desconectada dos problemas reais das pessoas comuns e cheia de processos labirínticos infinitos através dessas instâncias todas. Não dá para não ver a semelhança. Sabendo que essa burocracia focada nela mesma foi a fundação profunda sobre a qual as nossas instituições modernas foram erguidas, até que ponto aquela lentidão desesperadora, o formalismo excessivo e o distanciamento muito frio que qualquer cidadão sente hoje ao entrar num fórum não são, no fundo, ecos perfeitos dessa administração do século XVI. Os fantasmas do juiz de fora, dos ouvidores intocáveis e das papeladas sem fim não continuam batendo as portas nos corredores dos nossos tribunais, vivos como nunca. Fica essa reflexão sobre a história que teme não ficar no passado. A gente encerra por aqui a imersão de hoje. Até a próxima.